Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21 nos ensina que as palavras elas são tremendas. Elas têm poder e carregam uma força que dá vida ou uma energia destrutiva. E todos os dias plantamos sementes com a nossa boca. Temos que ter muito cuidado com o que falamos e, principalmente, abençoar a sua vida e abençoar a vida da sua família e das pessoas que estão em volta. Tem pessoas que, infelizmente, elas estão passando por coisas hoje, problemas sérios, por causa da sua boca, por causa das coisas que falam e que falaram no passado. Porque, como dizem Provérbios, que a língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É uma plantação. Todas as palavras são sementes que estamos plantando diariamente para as nossas vidas. O que você tem plantado para a sua vida? O que você está vivendo hoje? Você lembra do que você falou sobre você no passado? Sobre como estaria hoje? Porque quando falamos, as coisas acontecem. Muitas pessoas, elas não sabem que as palavras têm poder e elas usam um linguajar que destrói, é muito negativo e destrói os sonhos dela, destrói famílias, destrói muitas coisas. E uma pessoa que fala muitas coisas negativas, ela vai acumulando essa energia com ela, esse mal-estar, essas coisas que ela está falando. Quando você entra num ambiente que as pessoas falam muitas coisas ruins, desejam mal para o outro, falam palavras de maldição com a vida dos outros, fofoca, brigas, essas coisas e palavrões dentro do lar, essas pessoas, eles estão atraindo coisas ruins para a vida delas. E infelizmente tem muita criança sofrendo, muito jovem, por causa das palavras dos seus pais, por falta de entendimento. Tem pessoas que falam um nome que é muito terrível. Fala de peste, que eu repreendo em nome de Jesus. Nunca se deve pronunciar esses. É um palavrão, é uma palavra que é muito complicada para as pessoas e elas não entendem o poder de uma palavra. O nome é tão terrível que é peste, é doença infecto-contagiosa. Epidemia, pandemia, surto de doenças, de enfermidades. É um mal tão grande quando uma pessoa fica falando aquela peste, está falando que a pessoa é um mal, está falando de uma coisa muito ruim, muito negativa, tanto para a vida dela, para a saúde dela, para o lar dela, para quem ela está falando esse nome. Então temos que ter muito cuidado e repreender em nome de Jesus todo e qualquer nome que a pessoa vê que não faz bem para a vida dela ou para a vida do outro. E tem gente que fica brincando, fala, essa criança é uma pestinha. Eu repreendo em nome de Jesus. Criança nenhuma deve receber essas brincadeiras
Não aceite isso com seu filho, com sua criança. Não aceite nem na brincadeira, porque o mundo espiritual, ele não quer saber se você está brincando, ou se alguém está brincando, ou está falando com raiva, está falando de verdade. O mundo, as palavras, a partir do momento que elas saem da sua boca, elas têm poder, tanto da sua boca como de qualquer outra pessoa da sua família. Nós, seres humanos, o que falamos é semente, e o que plantamos é o que vamos colher. Uma pessoa, quando planta o feijão, ela vai colher feijão e ela vai comer feijão. Se uma pessoa planta um abacaxi, ela vai colher o abacaxi. Então, assim é nas nossas vidas. Tudo que plantamos com palavras, e feliz é aquele que descobre cedo, porque ele começa a lançar sementes na vida dele, na vida da família dele e das pessoas que estão em volta. Porque também na palavra de Deus diz que da mesma fonte não sai água doce e amarga. Não tem como uma pessoa estar falando, abençoando a sua vida e amaldiçoando a vida dos outros. Ela vai colher, vai voltar para ela. Não porque nós queremos e desejamos, mas às vezes uma pessoa, ela deseja tanto mal para alguém e ela é uma pessoa boa, ela faz boas ações, ela tem uma vida normal, ela trabalha, mas ela passa por muitas situações, principalmente quando a pessoa declara que na vida dela ela não tem paz, acabou a paz. Porque ela está plantando, só Deus sabe para quanto tempo ela colher isso. Então, nunca diga que você não tem paz. O mundo pode estar desabando lá longe de nós. Temos que falar assim: comigo e com a minha família tudo vai bem, a minha vida vai bem, a minha saúde está bem. Mesmo não é que você esteja negando que tem problemas, mas é mudança de comportamento, mudança de conversa. Às vezes uma pessoa ela faz uma oração, ela é uma pessoa de fé, ela faz uma oração. Aí acabou a oração, ela pede, ela faz os pedidos de coração e tudo mais. Aí depois ela está conversando no telefone e ela começa a contar tudo como se fosse tudo negativo na vida dela. Que não está bem de saúde, que está muito mal, que o casamento não está bem, que as finanças não estão bem, que isso, que aquilo. E ela vai aumentando o vocabulário nas coisas negativas. Aquela oração que ela fez, ela está fazendo tudo o contrário. Então ela não vai ter equilíbrio na vida dela, porque sempre vai estar. Tem pessoas que têm altos e baixos sempre, mas nem sabem por quê. Elas não entendem que as palavras têm poder. Não diga assim: talvez eu vá, talvez eu consiga. Diga: se Deus quiser, porque quando Deus quer, tudo de bom acontece em nossas vidas. Quando você declara coisas boas para a sua vida e para a da sua família, e não brinca com as palavras, porque tem pessoas que, para ser engraçado para os outros, fala que não tem sorte, fala outras coisas, fala palavrão com a própria vida, diz que está sem sorte e outras coisas mais, que eu creio que você já ouviu pessoas falarem com a própria vida, e que essas pessoas, elas sempre têm coisas negativas acontecendo na vida delas, por causa das suas palavras. Nunca seja engraçado para os outros, para agradar os outros, desmerecendo você, dizendo que tem mulheres que falam assim, que só anda descabelada, que só anda desarrumada, que não tem tempo, não tem dinheiro, que isso, que aquilo, aí começa aumentando a negatividade para a vida dela.
existe. O mal, ele existe. Assim como Deus existe, o mal também existe. E as palavras têm poder de transformar vidas, tanto para a morte como para a vida. É o que diz a palavra de Deus. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, use com sabedoria as suas palavras. Comece a declarar coisas boas para a sua vida. Que a luz do Senhor brilhe em você. Que você tenha o favor de Deus sobre a sua vida e sua família. Essa é uma frase de bênção para a sua vida. Creio que tenho o favor de Deus neste lugar, hoje e sempre. Creio que a luz do Senhor brilha sobre mim e que tenho o favor de todos, de Deus e dos homens, em nome de Jesus. Quando você declara essas coisas, você está entregando sua vida para Deus, sabendo que a luz do Senhor brilha em você. Onde a luz chega, as trevas vão embora, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você começa a se respeitar mais, aprender a falar melhor sobre você, sobre sua família, não importa o que esteja acontecendo, mas a sua maneira de falar são sementes para o futuro. Quando você começa a olhar para sua família e declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor todos os dias. Somos uma bênção um na vida do outro. Nós somos gratos a Deus pelas nossas vidas e pela abundância que Ele traz para as nossas vidas. Eu tenho as minhas noites são de paz, porque eu tenho um Pai que cuida de nós, cuida de tudo para nós. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento, porque o Espírito Santo habita em mim. Declare essas coisas. Fale, o meu futuro está sendo trabalhado por Deus. Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida e da minha família. Eu vou prosperar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de declarar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que têm vergonha de falar, em nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome de Jesus as palavras ruins. Tem pessoas que não têm coragem de falar. Então, quando uma pessoa chegar para você para falar algo negativo, você não aceita. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Porque aí está repreendido. Aí não vai tocar em você. Mas se a pessoa fala, mas é mesmo. Olha, fulano está assim, está passando tantas coisas ruins e daí para pior. Não pode falar isso com ninguém. Aí quando às vezes uma pessoa está conversando com a outra, está desabafando, está falando dos seus problemas, aí a outra, ao invés de falar coisas boas, declarar coisas boas, fala, e só vai piorar, só vai piorar. Aí você repreenda em nome do Senhor Jesus e cuidado com o que vai falar, para quem vai falar, com quem você está desabafando, porque às vezes um problema é pequeno e depois vai crescendo, ele vai crescendo, porque quanto mais você fala dos problemas com as pessoas, não é todo mundo que tem sabedoria, entendimento da palavra de Deus para saber que as palavras têm poder. Eu não sabia, há muitos anos atrás, eu não sabia. O que me salvou é que meus pais não falavam palavrão em casa. Então, até hoje, graças a Deus, eu não falo. Mesmo antes, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu não falava palavrão, pela criação que eu tive. Agora, outras coisas eu falava na inocência, sem saber. Mas depois que eu aprendi, eu tenho muito cuidado com as palavras. Principalmente para que eu tenha a bênção de Deus, a minha família tenha a bênção de Deus, a proteção de Deus. Nós não devemos brincar com a nossa vida.
e nem aceitar palavras negativas. Se uma pessoa vai falar comigo algo que eu vejo que não vai ser bom para a minha vida, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Eu falo porque a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida e com os nossos dependentes. Temos filhos, maridos, casa, trabalho, isso, e nós temos responsabilidade com a nossa vida e com a vida da nossa família. E depois com a vida do próximo lá fora, porque os mais próximos começam na família. Então, quando você, se você não, eu vou dar um exemplo. Tem mulheres que às vezes se reúnem e estão conversando. Casais, famílias estão conversando. Aí tem filhos de casais que estão bem, estão estudando, se formando. Ai, parabéns, cada vez mais inteligente, os seus filhos, os filhos de fulano também são muito abençoados. Mas você vê, o filho dela, o filho dele, não presta para nada, não vale nada. Aí começam a falar, aí começam a acabar de destruir aquelas vidas. Já não tá boa. Aí começa, aí piora muito. Aí os pais vão e concordam, mas é verdade, é muito triste e começa a piorar. Então, quando você estiver em algum lugar, cuidado com o que se fala em meio a festas de família, passeios com amigos, amigas. Cuidado com o que você fala, com a sua vida e da sua família. Declare: eu sou saudável, forte e corajosa, porque Deus luta as minhas batalhas. Eu não me preocupo com nada. Fale: eu entrego tudo nas mãos de Deus e recebo o descanso do Senhor. Eu fico em paz. Eu e minha casa vivemos em paz para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje te ajude para que você cresça cada vez mais na sua vida, que Deus abra, o Espírito Santo de Deus te dê entendimento e coloque palavras de sabedoria na tua boca e de cada membro das nossas famílias, em nossas bocas, e de cada membro das nossas famílias. Que o Senhor venha com abundância de bênçãos nas nossas vidas, em nossos lares. Que o Senhor envie seus anjos poderosos para nos proteger e nos livrar de todo o mal, todo homem sanguinário, de toda maldade. Nos livra, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Nos ensina, Espírito Santo, a falar coisas que agradem a Deus e que sejam boas sementes para o nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus, eu oro já agradecendo e bendizendo tudo que o Senhor nos deu e pelas bênçãos que estão vindo para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus.